Dando sequência, por gentileza, agora convido o José Márcio Rosa, da Embrastec. Vamos lá, José Márcio, a palavra é sua. Nós vamos dividir em duas partes, 15 minutos teórico e 5 minutos prático. A Embrastec é uma empresa também nacional, fabricante de DPS, depois também começamos a fabricar string box e é uma linha muito grande. Meu nome é Márcio, eu sou cofundador da Embrastec, fundamos ela lá em 1991. E quando a gente fala de DPS, existe, assim, tem muitos detalhes para especificar um DPS corretamente. Ontem a gente já falou de treinamento, com equipamento bom, sem capacitação, ele não vai funcionar. Então a minha ideia aqui é dar algumas diretrizes de como especificar corretamente um DPS para ter a proteção que a gente precisa. Nós temos mais de 700 modelos também de DPS, a gente só fabrica DPS também, assim como a Clamper, e em função disso tem vários modelos, né? São mais de 700 modelos. Nós também temos o nosso laboratório, que facilitou muito a nossa vida para desenvolvimento de produtos novos, para testes, ensaios, a gente consegue lá fazer 100K na corrente 8x20, 20K na 10x350, e vamos falar um pouco disso também. Bom, a 5419, que trata da proteção contra descargas atmosféricas, ela passou por uma revisão em 2015, ela saiu lá das suas 70 páginas, acho que era, para hoje quase 400 páginas. E ela foi dividida em 4 capítulos. Primeiro capítulo, princípios gerais. Segundo capítulo, que é extremamente importante, que é o gerenciamento de risco, ou seja, eu faço uma análise da necessidade de proteção. O terceiro capítulo, que é a construção em si, da parte do SPDA mesmo, né, a proteção da estrutura. E a parte que nos interessa, que é a parte 4, que são as MPS, né, as medidas de proteção contra surto, ou seja, nós vamos proteger os sistemas elétricos e eletrônicos. A parte do SPDA, ou seja, é o captor, descida e aterramento. As MPS, elas são composta não só por DPS, mas também roteamento desses cabos, equipotencialização, ou seja, é um conjunto. Isso tudo ajuda a gente a ter uma proteção mais correta. Mas vamos ao DPS. Eu coloquei os 4 parâmetros que eu acho mais importantes para a gente especificar um DPS. Primeiro, a classe, ou seja, de acordo com a norma, com a 5410, 5419, 61643, ou seja, tem a classificação de DPS. O segundo parâmetro é a capacidade dele de exposição a surto, ou seja, quanto que esse DPS vai suportar. O terceiro parâmetro é a partir de quando ele começa a atuar. E o quarto parâmetro é o que ele deixa passar, ou seja, a tensão residual, o nível de proteção dele. Então vamos lá. O DPS é dividido em 3 classes. Classe 1 e 2, proteção rede elétrica, corrente contínua ou corrente alternada, geralmente instalada nos quadros, né, de distribuição, quadro geral. E o classe 3 é aquela proteção mais refinada, próxima ao equipamento. E, além da rede elétrica, eu tenho as outras redes, dados, vídeo, voz, ou seja, todas as outras pontos de entrada de surto no meu equipamento. Vamos entender, então, o que é um DPS classe 1. O DPS classe 1 é aquele indicado para descarga direta. Direta aonde? A norma nos dá 2, que ela chama de fonte de danos. S1 e S3. Não sei se está dando para enxergar daí, mas S1, a descarga acontece diretamente na edificação. S3, ela acontece diretamente nos condutores que alimentam essa edificação, ou tubulações, ou seja, tudo que está entrando nessa edificação. Se essa descarga é direta, obviamente a corrente é muito maior e esse DPS tem que ter uma capacidade mais elevada, ele tem que suportar uma descarga direta. E a norma nos dá um mínimo, 12,5 kA de corrente de impulso. E o que é corrente de impulso? Bom, essa descarga na corrente de impulso, essa onda verdinha aqui, ó. Ou seja, eu atinjo 100% da minha corrente, vamos lá, 12,5 kA que nós falamos, atinge 12,5 kA aqui em 10 microsegundos e vai durar uma eternidade. Lá em 350 microsegundos ela vai atingir 50%. Então é energia muito grande, é uma duração muito longa se a gente está falando em correntes tão altas. Aqui eu coloquei a onda 8 por 20 para a gente ter uma ideia,
que é a onda que atinge 100%, né, em 8 microsegundos, e ela 50% aqui em 20 microsegundos. O mesmo DPS, se eu ensaiar na onda 8x20, ele vai suportar 60 kA, só para a gente ter uma ideia de como é diferente essa corrente nessa onda 10x350. Ela exige muito mais DPS. Então, ele tem que suportar muito mais corrente. Vamos para o classe 2. O classe 2 já é para descargas indiretas, o que a norma chama de fonte de dano S2 e S4. Ou seja, S2 próximo da edificação, S4 próximo dos condutores ou tubulações que alimentam essa edificação. Se é próximo, já podemos ter uma capacidade mais moderada. No mínimo, 5 kA de corrente nominal. Ah, e um detalhe. Classe 2 também é para as manobras da concessionária, não só descarga atmosférica. Ou seja, qualquer manobra, interrupção no retorno, chaveamento, ou seja, tudo que gera surtos, que a origem não é em descarga atmosférica. Quem vai tratar disso é o DPS classe 2. No mínimo 5 kA de corrente nominal. O que significa corrente nominal? Significa que ele tem que suportar no mínimo 15 aplicações, ou seja, 15 ocorrências de 5 kA, esse DPS tem que suportar no mínimo. Aqui eu coloquei uma tabelinha só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, um DPS de 20 kA de corrente máxima, ele tem de corrente nominal 10 kA. Um de 45 kA de máxima, 20 kA de nominal. Ou seja, a vida útil do DPS, né, a gente pode pensar que é a corrente nominal, porque ele vai trabalhar mais vezes, né? O DPS mais vendido é o de 45 e o de 20, justamente por isso. O mínimo que a norma pede é 5, né? Mas se você pega esse, a diferença de preço é muito pequena. Sei lá, uns 15 reais, 20 reais de um para o outro lá no consumidor final, é muito pequeno. Então vale a pena utilizar esses modelos que são mais vendidos. Bom, e tensão de corte? Tensão de corte a partir de quando ele vai atuar? No mínimo, 10% acima da tensão nominal, ou seja, a tensão de serviço, 10% a mais. Aqui eu coloquei um exemplo, 127, 10% a mais, 140, geralmente 175. 220 de nominal, mais 10%, 242, 275. 900 volts de corrente contínua, mais 10%, 990, 1.000 volts. Pode ser mais? Pode. No mínimo 10%. Acima, eu posso usar qualquer valor acima, desde que não me ultrapasse este parâmetro, que é o nível de proteção. O que significa isso? Se eu tiver uma rede trifásica 220, o DPS não pode deixar passar mais do que 1.500 volts, que é a suportabilidade de impulso, normalmente, dos equipamentos. Então, é aqui que a gente faz essa correlação, ou seja, o que o DPS vai proteger, o que o equipamento vai suportar. Que eu coloquei também, por exemplo, para um inversor, sei lá, que trabalha com 1.000 volts, ele vai suportar 6 kV. Então, o DPS da Embrastec está com 4 kV de tensão residual. Então, isso dá uma segurança maior. Quanto menor for a tensão residual, melhor menos estresse no equipamento, né? Bom, e o DPS classe 3? Então, ele vem para proteger a rede elétrica, dados, CFTV, voz, automação, toda essa parte de comunicação de dados, próximo ao equipamento. Aqui tem um detalhe que eu queria dizer. Se você tem um inversor que tem integrado nele um DPS, vamos entender. O DPS está incorporado ao inversor. Que tipo de DPS é esse? É um DPS classe 3. Mesmo que ele tenha capacidade de exposição a surto de 10 casos, 20 casos, ou seja, ele tem capacidade de exposição a surto de DPS classe 2. Legal, mas ele está instalado como? Como se fosse um DPS classe 3. Então, ele está próximo ao equipamento. Então, é importante que é muito bom o inversor ter isso, porque aumenta a suportabilidade de impulso desse inversor, mas isso não substitui o que os outros DPS que a gente... vocês vão entender agora quando a gente fala nisso daqui, zona de proteção. Isso daqui é uma figura da norma 5419, que mostra as zonas de proteção. A gente tem a zona A, que é tudo que está fora da edificação, zona 1, a hora que entra para a edificação, zona 2, conforme a gente vai adentrando para os quadros, né, para dentro da edificação.
Zona 0A, eu não tenho interferência nenhuma, nada de atenuação, ou seja, fora do nosso SPDA. 0B, aí não está dando para ver, mas é a parte que já houve uma certa atenuação do nosso SPDA, e a zona 1 é onde entra para dentro da edificação. O DPS classe 1, ele está protegendo equipamentos que estão na transição da 0B para a zona 1. É um pouco técnico, mas eu acho importante isso. Aqui vai dar para entender melhor. Essa é a figura B12 da norma, que tem uma antena. Eu tomei a liberdade e troquei por um módulo. Então, você imagina que ela está aqui na zona 0B. Imagina que aqui você atendeu a distância de segurança para não ter risco de centelhamento, mas então você tem aqui uma esfera, né? Então, esse aqui está na zona 0B. Na transição para a zona 1, eu preciso de DPS classe 1. Por quê? Aqui eu tenho risco de descarga direta. A mesma coisa, então a gente tem que analisar quando a gente fala dos módulos, né? Então, você colocar só um DPS classe 2, muitas vezes não é suficiente, você teria que colocar a classe 1, porque há risco de descarga direta. Como que está o nosso tempo, hein? Tá bom, vamos lá. Bom, existem normas, inclusive, para o sistema solar, né? Tem a EN 50.53911, a 6164331, a de instalação. E uma coisa importante, eu estou correndo que eu quero fazer com calma ali. DPS para o sistema solar, ele tem uma construção muito diferente do DPS de corrente alternada. Por quê? A gente trabalha com tensões mais altas, a gente tem que garantir a desconexão no final de vida útil dele. Ele trabalha por ser uma tensão mais alta, corrente contínua, é muito mais difícil. Então, agora nem tanto, mas quando a gente começou lá em 2016 fabricar DPS para fotovoltaico, tinha gente instalando DPS de corrente alternada em corrente contínua, quer dizer, uma loucura. Mas é muito importante a gente falar isso, para a gente não... Sempre falar isso é muito bom. Bom, a gente tem ele tanto no formato monobloco quanto plugável. Ele tem uma configuração diferente, que é a configuração Y. O que significa isso? Você tem aterramento no meio, negativo e positivo nas extremidades. Então, a gente faz uma proteção que a gente chama no modo comum e transverso, ou seja, entre o positivo e o negativo, mas também com a mesma distância para o aterramento. Então, isso aumenta muito a segurança e diminui a tensão residual. Então, o nível de proteção fica menor. Que é isso daqui. Vamos lá. Bom, é importante a gente proteger. O Thiago já falou isso, quando tem mais de 10 metros. Então, esse DPS está instalado próximo do inversor. Se a distância dos condutores for mais de 10 metros, esse DPS, com a impedância dos cabos, ele já não vai proteger mais o equipamento que está do outro lado. Então, muitas vezes, você tem que proteger dos dois lados. Aqui, para a gente entender uma coordenação de DPS classe 1 e classe 2 e o 3 na rede elétrica, né? Então, eu coloco normalmente o classe 1 no quadro geral de entrada, se tiver mais de 10 metros, nos quadros de distribuição, os DPS classe 2 e próximo ao equipamento, fazendo a proteção refinada, protegendo as outras entradas de possíveis furtos, né, também, de dados, o classe 3. DPS classe 1, eu tenho que utilizar os condutores no mínimo de 16 milímetros. DPS classe 2, no mínimo 6 milímetros. Os condutores que interligam o DPS, o aterramento e as fases, o ideal é que não ultrapasse 50 centímetros. E esse, muitas vezes, é um desafio. Não precisa ser lá do ponto terra, mas o aterramento no quadro, né? O ponto de aterramento no quadro. Mas muitas vezes é um desafio. A mesma coisa aqui, então, para o sistema solar. Então, eu tenho a placa com mais de 10 metros de distância para o inversor. Então, eu coloco, não está dando para enxergar direito, mas aqui temos DPS com proteção. Aqui também, tudo corrente contínua. E aqui o corrente alternada para proteger a interligação com a rede, né? Então, essa é uma proteção correta, mas aqui eu tenho risco de descarga direta, DPS classe 1. Então, é muito importante a gente atentar a isso, que não adianta a gente ter aqui um DPS, porque ele tem... Adianta sim, só ajuda na suportabilidade de impulso, mas não resolve, a gente não pode abdicar disso.
Bom, a Embrastec tem várias configurações de string box, já de prateleira, né? Mas a gente está aberto também para fazer de acordo com a necessidade. Aqui alguns modelos. Bom, nós temos uma linha muito completa, tanto de DPS classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 3 é onde tem a maior diversidade, né? Porque aí a gente tem sinal de todo tipo de dados, tensões de 4 a 20, 5 minutos, pronto, consegui. Desculpa, gente, eu corri muito porque eu quero... Bom, então agora vamos para a parte prática. Eu vou trazer essa máquina aqui para o meio. Bom, isso daqui é um mini gerador de impulso. É mais ou menos uma réplica do que a gente tem lá na fábrica, no nosso laboratório. É um banco de capacitores. Aqui talvez vai fazer um pouco de barulho porque nós temos um transformador e um banco de capacitores que a gente carrega e a gente descarrega ele gerando um surto. Aqui a gente vai trabalhar, por segurança, com 1.600 volts. Vai dar mais ou menos uns 3 a 4,5 kA. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou carregar o gerador e nós vamos dar uma descarga numa lâmpada, porém protegido com DPS. Isso é um compressor. Pronto. Aqui nós temos um problema que essa lâmpada ela é 110 e a tensão aqui é 220. Pode ser que ela queime. Eu vou só dar uma... Espero que não queimou. Foi, né? Eu não vou conseguir testar. Aqui não tinha 220 e a tensão aqui é 220. Mas eu acho que a gente vai conseguir ver. O que nós vamos fazer? Eu vou dar o surto, ela vai dar uma piscada. Ela vai dar uma piscada, mas a gente não vai conseguir depois testar se ela está ok. Mas o que é importante? Depois eu vou tirar o DPS e a gente vai conseguir ver bem a diferença com o DPS e sem o DPS. Desaterramos e vamos lá carregar com 1.600 volts. Como a tensão aqui é 220, a gente não vai conseguir, toda hora que for testar, ela vai queimar, igual riscar fósforo, né? Tá bom, tá bom. Mas já vai dar para a gente perceber a diferença aí com os 100 DPS. Já estamos aí com 1.000 volts. Bom, aqui está um pouco longe de Ribeirão Preto, onde é a nossa sede, mas está todo mundo convidado para ir lá em Ribeirão Preto conhecer o nosso laboratório. É muito interessante fazer esses ensaios no laboratório. Aqui é mesmo, como não dá para levar todo mundo lá, a ideia é trazer aqui para a gente ter uma noção de como acontece. Esse daqui... cadê meu óculos? Acho que ele é de 175. Ele é de 175. Então a lâmpada vai dar uma piscada, pode ser que ela queime, porque ela é 110, mas vamos lá. Bom, ficou intacta, parece. Ó, ela parece estar intacta. Eu vou testar que ela vai queimar, mas... Oi? Eu vou pegar outra agora sem, e você fazer sem o DPS. Acho que aqui queimar eu pego outra, não tem problema. Ela deve dar uma piscada aqui. Assim. Queimou. Mas, ou seja, não queimou com surto. Queimou com 220. A gente pega a outra agora. Eu trouxe mais. Obrigado. Bom, agora... Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa, porém sem o DPS.
Bom, tirei o DPS. Agora eu vou fechar. Opa, desculpa. Agora vamos lá, novamente. Os mesmos 1.600 volts. Porém, agora sem o DPS. Então, agora o surto vai direto para a lâmpada, né? Então, agora a gente consegue ver bem a diferença e ver o DPS atuando. Porque a gente fala DPS, mas você não consegue ver funcionando. Então, a ideia desse gerador trazer é justamente as pessoas veem o DPS em funcionamento. Eu acho isso bacana, dá muito trabalho. Eu tenho levado ela ao Brasil inteiro, mas eu acho isso bacana, porque enriquece uma coisa que a gente só vê lá no nosso laboratório. Então, é muito bom poder ver isso fora, né? Então, a ideia é essa. Vamos lá, já está com 1.400 volts. Normalmente, sem DPS, ela costuma queimar. Vamos ver se ela queima. Bom, e agora, se quiser filmar, vamos ver se ela vai queimar, né? Eu espero que sim, senão vai ficar ruim para mim, né? Acho que queimou, né? Vamos ver. Ela queimou. Definitivamente. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que eu passei um pouquinho, né? Mas acho que valeu a pena, né? Acho que a ideia foi essa. Obrigado, viu? E, faltou ali no último, tá meu e-mail, mas tá fácil. É marcio@embrastec.com.br. Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail. Estou lá à disposição. Muito obrigado. José Márcio, muito obrigado aí pela sua apresentação.